Bom, pessoal, ainda no menu formatar, nós falamos no módulo anterior, no bloco anterior, de formatar células. Mas tem uma outra coisa do menu formatar que é bastante importante. E é o tal do formatação condicional. Resumidamente, formatação condicional é o seguinte: os valores que são apresentados dentro de uma determinada célula, eles vão assumir um estilo ou uma formatação, dependendo, aí vem o nome condicional, dependendo de alguma regra estipulada pelo usuário. Estranho? Beleza, vamos direto para a aplicação do comando, então você vai ver que não é tão ruim assim. Pessoal, primeira coisa, observem, quando você clica no comando formatação condicional do menu formatar, abre-se esta janela. O Excel permite, para adiantar o esquema aqui, o Excel permite que você possua até 3 formatações sobre a mesma célula, desde que, é claro, elas não sejam incompatíveis entre si. Então você pode até 3 regras. Então veja que a condição 1 é aquela que você está enxergando. Vamos aqui ilustrar para ficar mais evidente. Tá? Condição 1, aqui no canto esquerdo, é essa que você vai determinar. E agora, usando o vermelho mais abaixo, veja que o primeiro botão aqui é o botão adicionar. Se você clicar no botão adicionar, condição 2 e depois condição 3 é o limite. Agora, quais são as condições que eu estabeleci nesse caso? Vejam, primeiro eu selecionei uma célula ou mais, e aí eu estou usando a condição 1, começa aqui, ó, o valor da célula é. Nesse campo, que eu agora circulei em preto, onde você lê a expressão menor do que, você pode ver que tem uma setinha para baixo também, o que mostra que existem outras opções aí. Existem as opções menor igual, maior igual, igual, diferente, tem uma série. A minha regra, ou seja, a minha condição é quando o valor da célula é regra menor do que. Bom, deixa eu apagar aqui e começar de novo, para deixar bem evidente. Então é o seguinte, quando, repito, o valor da célula é menor do que, então aparece um campo que eu tenho que preencher manualmente. Esse campo em vermelho. E eu preenchi com o número 0. Ou seja, quando o valor da célula é menor do que 0. Ou seja, é claro, me refiro aos números negativos. E depois eu clico neste botão aqui, no botão formatar. Já defini quais são as células que eu teria feito antes disso, já defini qual é a condição e agora eu tenho que dizer a ele o que ele tem que fazer na hora de formatar. Então, é o seguinte. Quando o valor da célula é menor do que 0, eu avanço. Abre-se essa janela do lado esquerdo, que, galera, nada mais é, observem o título dessa janela. Essa janela nada mais, nada menos é do que uma versão resumida daquele comando formatar célula do módulo anterior. Por isso que a gente trabalhou com aquele comando no módulo imediatamente anterior a esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher o tipo de fonte aqui, vou escolher o estilo da fonte, negrito, itálico, por exemplo, vou escolher o tamanho da fonte, tá? Aqui embaixo, vou escolher o sublinhado e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz, galera? Eu fiz uma série de escolhas. Eu escolhi uma fonte um pouco maior, escolhi negrito e escolhi o chamado sublinhado duplo. E o que acontece? O que acontece é exatamente isso que vocês podem observar aqui na janela que está em azul do lado direito.
quando uma determinada célula daquele universo apresenta um número negativo, como o número menos 103, veja o que aconteceu com o número menos 103. Ele tem uma fonte grande, ele está sublinhado em vermelho e duplo, vocês podem ver que tem 2 tracinhos de sublinhado, e ele está em negrito. Então, toda vez que uma célula, dentro da coluna A, que eu havia pré-selecionado, toda vez que o número for negativo, ele vai ficar com esse formato. E se for número positivo, se for o número 8, por exemplo, aí ele vai ficar em fonte menor, ele vai ficar sem sublinhado, ele não vai ficar em vermelho, ele não vai ficar negrito, ou seja, ele vai ficar na fonte padrão do sistema. A formatação condicional é apenas isso. Ou seja, você define qual é o estilo de apresentação do conteúdo em função de até 3 regras de condição que você aplica. Nada mais do que isso. Ok, vamos em frente. O próximo comando, pessoal, é um comando muito interessante que vem do menu Ferramentas. E o nome do comando é atingir meta. Em vez de ficar falando muito, eu já tenho aí um slide preparado com uma questão de prova. Então, eu vou usar a própria questão de prova para tentar explicar para vocês a metodologia. Então, eu vou mais ou menos dividir esse slide em 2 partes. Ele já está dividido, mas para deixar bem claro que a divisão se encontra aqui, nessa linha vermelha. Tá? Então, aqui existe a divisão do slide. Do lado esquerdo é o começo do enunciado. Então, ouçam o enunciado e, na verdade, vejam o enunciado já representado. O enunciado era mais ou menos o seguinte: considere que a célula A1 de uma planilha foi preenchida com o valor 150, B1 com o valor 250 e que C1 foi preenchida com igual a 1 mais B1. Ora, galera, é claro que A1 mais B1, olhando na imagem imediatamente abaixo, vai dar 400. Não há dúvida alguma, afinal de contas, 150 mais 250. Até aí, nada demais. Muito bem, agora o enunciado continua. E ele continua com a imagem do lado direito agora, na parte de cima. Aí a banca diz o seguinte: em seguida, o usuário seleciona a célula C1, você pode ver que ela está selecionada, e executa o comando atingir meta a partir do menu Ferramentas. No campo para valor, eu vou aqui sublinhar o campo para valor na cor verde. No campo para valor, preenche com o número 200. E no campo alternando célula, que eu vou aqui sublinhar na cor roxa, no campo alternando célula, A1, ele preenche com A1. E diz, quando ele clicar no botão OK, que está logo abaixo aí da linha roxa, o que vai acontecer? E a resposta já é esta mesma que está no slide do lado direito, só que agora na parte de baixo. Veja o que aconteceu. A1 teve o seu valor alterado para menos 50. Ora, por quê? Então vamos lá. Primeiro lugar, depois a gente volta no exemplo, porque com ele mesmo a gente vai fechar essa tarefa, tá bem? Primeiro lugar, pessoal, o comando atingir meta, olha só o nome, não é? Atingir meta. Meta é o valor desejado. Meta é o valor o qual deseja-se alcançar. Essa é a meta, afinal de contas. E o que então é o atingir meta? É aquele cálculo que o próprio sistema faz para você, de forma que ele possa alcançar um valor que você determina a partir da variação de um elemento qualquer da planilha. A partir da variação de um elemento qualquer da planilha. Só um. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vejam. A1, 150. B1, 250. E C1,
igual a 1 mais B1, claro, o que então inicialmente dava 400. Mas aí é como se você estivesse dizendo para o Excel, Excel, eu não quero chegar em 400, eu quero chegar a 200. E não é no máximo a 200, eu quero chegar a 200, exatamente a 200. Então, o que se faz? Atingir meta, né? Menu ferramentas. Seleciona a célula C1 e diz, qual é o valor desejado? Ou seja, qual vai ser a meta? A meta vai ser 200. Beleza. Só que, galera, presta atenção. Se eu cliquei em C1 e aí eu fui para atingir meta, é que o 200 deve ser atingido onde? Em C1. Mas o que é C1? Porque isso não muda. C1 é um cálculo efetuado a partir de uma fórmula. Então, o que vai ter que acontecer? Se 200 representa C1, 200 terá que representar A1 mais B1. Agora, é claro que até então isso aqui é uma mentira. Porque sendo A1 150, sendo B1 250, 200 não pode ser igual à soma. Só que, vejam bem, voltemos ao slide. No canto superior direito, onde está a janela do atingir meta, foi preenchido no campo para valor o número 200, ou seja, o usuário determinou que a meta é 200. E no campo alternando célula, sublinhado aí em roxo, não é, galera? No campo alternando célula, colocou a 1. Ou seja, o que eu estou dizendo para o Excel? Excel, lá na célula C1 eu quero chegar a 200. E você pode fazer o que quiser com a célula A1. Ela é a célula variável, é a célula que pode ser alterada. E aí o Excel diz, pois não, se eu posso mexer com A1, então eu já sei o que eu vou fazer. E aí, galera, então o que o Excel vai fazer? Ora, ele vai resolver isso aqui como uma simples equação de primeiro grau com uma única incógnita. Veja, 200 é igual a 1 mais B1, ou seja, 200 é igual a 1 mais 250. Você vai dizer, ué, mas por que isso? Se eu disse para ele, através do comando, que a célula que pode ser alterada é a 1, o que se subentende, galera? Que a célula B1 não pode ser alterada. Repito, o atingir meta é o comando que se usa para que se alcance um valor desejado a partir da variação de só um elemento da planilha. Então, se o A1 pode mudar, o B1 não pode mudar. Se o B1 não pode mudar, ele vai manter o seu valor. E o seu valor é 250. Galera, acabou, né? Equação de primeiro grau com uma única incógnita é ridículo. O que eu faço? Eu pego 250 e jogo para o outro lado aqui da equação. E a gente sabe, né? Quando joga lá para o outro lado, inverte o tal do sinal, que seja. Então, se aqui o 250 é mais, porque é positivo, então ele passará negativamente para o outro lado. Então, 200 menos 250 é igual a 1, o que faz com que cheguemos à conclusão que o A1 é o menos 50. E é claro, né, galera? A explicação matematicamente é longa, mas nós sabemos. O único valor matemático, o único valor numérico que pode ser somado a 250 e gera como resultado um valor 200, só pode ser o menos 50. É assim que as coisas funcionam. Claro que, evidentemente, você vai falar assim, ah, legal, entendi até, mas qual é a vantagem dessa porcaria? Isso aqui eu faço de cabeça muito mais rápido do que digitar toda essa porcaria no Excel. É verdade. Mas a gente tem que lembrar, e eu já disse isso para vocês em outros blocos, o exemplo que funciona de forma simples, com poucos elementos, funcionará com muitos elementos. Então, um exemplo que eu gosto de usar, para explicar para você uma potencial vantagem de se ter um recurso como esse, é o seguinte: cálculo do custo de produção. O custo de produção de uma determinada
peça de um determinado produto, uma mercadoria qualquer, é um sem número de variáveis. Quanto custa para produzir uma caneta, por exemplo? Eu quero produzir canetas, como esta. Então eu tenho que calcular quanto é que eu vou gastar de plástico na matéria-prima, quanto é que eu vou gastar de tinta na matéria-prima, quanto é que eu vou gastar no maquinário que vai fazer esse corpo plástico ou nessa tampa, quanto vai custar a mão de obra dos funcionários, quanto vai custar a energia elétrica que o meu equipamento vai usar para fazer, quanto vai custar o estoque desta caneta dentro da minha empresa, quanto vai custar a comissão do vendedor, chega, né? Senão a gente passa aqui 320 blocos e ainda não chegou no final. Beleza. Então vamos imaginar, como um elemento teórico qualquer, que para fabricar uma caneta existam 30 custos individuais, que somados dizem que aquela caneta custa R$ 1,73 para ser produzida. Beleza. Só que tem um negócio. O meu concorrente, o concorrente que vende caneta igual a minha, está vendendo caneta a R$ 2,50 e eu só estou conseguindo vender caneta a R$ 2,55. Eu não consigo abaixar meu preço. Menos do que isso eu não consigo, porque com a margem de lucro, com tudo que eu quero, tal. E os investidores já falaram, não quero baixar a margem de lucro. Conclusão, para poder competir no mercado, eu preciso abaixar o custo da minha caneta em 4, 5 centavos, para poder concorrer melhor. Então vejam, aí eu chego e faço para mim mesmo uma pergunta. Quanto é que eu vou ter que economizar do fabricante de plástico? Porque a parte mais cara da caneta é o corpo de plástico e a tampa de plástico também. Então é onde eu vou tentar reduzir o custo. Quanto é que eu preciso reduzir no preço do quilo, do componente, do polímero que é usado aqui, para poder fazer com que o meu custo final seja, em vez de 1,73, seja 1,68, 1,69. 4 centavos, 5 centavos. Sim, mas quanto isso é proporcionalmente? Na medida em que eu tenho um custo final montado por um grande número de variáveis, já não fica tão rápido fazer a conta do que num exemplo em que eu tenho apenas 2 variáveis para chegar num valor final. E por isso, talvez aqui, se eu já tenho toda uma planilha montada no Excel a respeito desse assunto, um comando como atingir meta consegue me dizer quanto é que eu tenho que variar no quilo da matéria-prima, no quilo da tonelada do plástico que eu estou adquirindo, para que lá no final eu consiga chegar num custo 5 centavos abaixo. Se não fosse essa ferramenta, eu até poderia fazer na mão, só que ia levar muito mais tempo. Então, essa é a ideia e a vantagem do atingir meta. Repito, comando do menu ferramentas. Aqui nesse bloco a gente meio que migrou aí de um para outro. Primeiro falamos do formatação condicional, o próprio nome deixa claro que vem do menu formatar. E agora encerramos com o atingir meta do menu ferramentas. Tá legal? É isso, galera.